Olá, vamos meditar hoje em um assunto sobre capitalismo. Nós estamos vivendo na era da disputa, na era em que o homem perdeu o valor e somente o material, o financeiro. As pessoas idolatram a parte financeira, principalmente pastores de igrejas que influencia seus membros a guardarem dinheiro, guardarem riquezas, sendo que Jesus não prometeu isso. Então, nós vamos aqui mostrar o contraste das Escrituras com os pregadores de hoje. Aqui em Romanos 12, verso 16, veja aqui o que Paulo fala. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Este versículo aqui, as denominações não leem, porque vão contra os ensinamentos que são passados. Porque se os pastores não tocar em dinheiro, suas igrejas ficarão vazias, porque as pessoas não vão à igreja para adorar ao Senhor Jesus Cristo, e sim para pedir dinheiro. Então, os pastores têm que falar coisas boas, para que suas igrejas fiquem cheias e para que eles tenham um dízimo das pessoas. Agora nós vamos aqui aos Filipenses 4. O que Paulo diz? Não digo isto por... Filipenses 4, verso 11. Não digo isso porque, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Mas Paulo ter fome? Sim, Paulo passou necessidade, Paulo passou fome, passou frio. Veja que um cristão também, ele sofre necessidades, às vezes ele passa apertos, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Veja que Paulo, ele sofreu. Paulo padeceu. Então, aqui em Filipenses 4, veja aqui os conselhos de Paulo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. É ensinado nas igrejas que aquele irmão que não tem um carro bom, não tem um carro importado, ele não está sendo abençoado por Deus. Então, aquele irmão é visto de uma maneira diferente. Em 1 Timóteo 4, veja que a diferença dos pastores de hoje com Paulo aqui, ó. Veja aqui o evangelho da prosperidade de Paulo, ó. Verso 13. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. É isso que Paulo tinha. Paulo tinha uma capa e os pergaminhos. Veja aqui, ó, a prosperidade de Paulo. Veja aqui a doutrina da prosperidade de Paulo. Veja a diferença. Veja o contraste do evangelho de São Paulo para com os pregadores de hoje. É por isso que eles não leem as cartas de Paulo. Você pode reparar nas igrejas, nunca são lidas as cartas de Paulo. Eles leem Mateus, eles leem Lucas, eles leem João, eles leem Moisés, mas nunca leem as cartas de Paulo. O conselho que Jesus deu para o jovem rico, veja aqui, ó, a diferença, o contraste. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres,
Isso em Mateus 19, verso 21. Foi quando aquele mancebo de qualidade perguntou a Jesus: o que farei para herdar o reino de Deus? E Jesus disse isso. Jesus não disse: olha, vai e acumule tesouro na terra, junta milhões, seja um homem rico. Aqui é a doutrina da prosperidade. Você vai ser abençoado agora. Você é rico e você vai ficar mais rico agora. Agora que você vai andar junto comigo, o seu dinheiro vai triplicar. Então veja a diferença. Em vez de Jesus mandar ele drobar a sua riqueza, ele mandou doar aos pobres. Então, um Deus desse, quem vai querer um Deus desse nas denominações? Então, os pastores sabem disso. Os pastores sabem que eles não podem mostrar isso aqui para os fiéis, porque senão suas igrejas estarão vazias e tem que falar palavras agradáveis, palavras de camurça, para que possa manter pessoas nas igrejas. Agora vejam aqui, pessoas pensam que indo para a igreja, elas ficarão livres de Satanás. Aqui em Mateus 4, São Mateus 4, quando Jesus foi tentado, veja aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja, o diabo ele usa a circunstância. Aquele irmão não tem um carro de luxo, não, ele não está sendo abençoado, não. Muito pelo contrário. Às vezes o dinheiro é... Lá em Salmos 73, Deus fala para o rei Davi que a prosperidade ela é mais juízo do que bênção. E chegando ele, o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Veja aqui, se não está batendo com o que os pregadores pregam hoje. Transforma essas pedras em pão. Você não é cristão? Seu pai não é Deus? Deus não é o dono do ouro e da prata? Por que você está andando nessa bicicletinha velha? Por que você não prospera? Por que você não está pagando aluguel? As pessoas olham desta maneira, mas leem na Bíblia. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas estão preocupadas com o financeiro, mas não estão preocupadas com toda a palavra. Vê que aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. É toda a palavra, viu? Não é partes da palavra, não é pedacinho. Se você não tiver com toda a palavra, você não vai viver. Muitas pessoas estão aí anêmicas, porque não ouvem a palavra de Deus, anêmicas espiritualmente falando. Muitos dando depressão, evangélicos pulando de prédios, tirando a própria vida, porque estão vazios por dentro. Estão vazios. Por quê? Porque não alimenta da palavra de Deus. Veja que não é só de pão que vive o homem. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Veja aqui, sobre o pináculo do templo. O diabo vai até a igreja, o diabo entra na igreja. Veja aqui que ele transportou até o pináculo. Em cima do pináculo, aqui, disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja, a mesma coisa que os pregadores falam. Ó irmão, peça a Deus e Deus te dá, irmão. Peça ouro, irmão. Deus é o dono do ouro, da prata. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É o que as pessoas fazem hoje, estão tentando o Senhor Deus. Estão tentando, pedindo, implorando riqueza. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo.
é que o diabo está fazendo através dos pregadores. O diabo se transforma em anjos de luz. O que é anjo de luz? Pastores. Pastores são anjos de luz. O que é a luz? Luz é a palavra. Então o diabo se transfigura em anjos de luz e mostrou no mundo a glória deles e disse: tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. Veja aqui, quem é que dá as coisas? Quem é que promete dar as coisas? Não é Jesus que está prometendo dar riquezas, não. Aqui é o diabo que está prometendo dar riquezas. Então, cuidado com a doutrina da prosperidade. O diabo também prega a palavra de Deus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele te servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui em Mateus 6, verso 19: não junteis tesouro na terra, onde a traça é ferrugem, todo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Veja a diferença da pregação de Jesus para a doutrina da prosperidade de hoje. Irmãos, os cristãos é o povo mais pobre financeiramente falando, e eu vou provar pelas escrituras. As pessoas que andavam com Jesus eram as pessoas mais simples. Veja, Maria Madalena, Pedro, pescador, tinha nada, pobre, não tinha nem leitura, até pobre até de estudo. Eram indoutos. Lá em Atos dos Apóstolos fala. Davi não era rico, tanto que Salmo 73 mostra lá. Tem pessoas que pensam devido a ser rei, tem que ter dinheiro. Não é, ser rei não é ter dinheiro. Então leem lá em Salmo 73 que vocês vão ver que Davi não era rico. Vejam em Sofonias aqui, ó, o povo de Deus aqui, ó. O povo de Deus é humilde aqui, ó. Verso 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Veja aqui. São as pessoas mais simples que estão do lado de Deus. Não que é errado ser rico, mas meia dúzia de pessoas na época de Jesus era rico. É um aqui e outro ali, mas a maioria são pessoas humildes e pobres. Por isso que São Mateus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então está escrito lá em Mateus, lá, quando Jesus prega para aquele povo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é muito importante, que possa passar para mais pessoas, pessoas que necessitam ouvir uma palavra dessa, pessoas que estão preocupadas com a vida financeira. Porque a pressão deste mundo é muito grande. Tem que possuir, irmão, senão você não está sendo abençoado. Para que essas pessoas sejam consolados pela palavra de Deus e não pela palavra da doutrina da prosperidade, dessa doutrina falsa. E Jesus fala: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis, porque eu estarei em vós e convosco até o fim dos tempos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.